O vídeo de hoje é sobre a lenda entre os Cavaleiros de Ouro da geração de Dourados do século XX. Este cavaleiro faz toda a história andar através de suas aparições e menções, mesmo estando morto. Mas você se lembra dos seus feitos? Então se liga nesse vídeo que hoje vamos falar sobre ele, Aioros de Sagitário. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo do canal. Desde já então eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assista o vídeo até o final. Se gostar, já sabe, né? Meteoro de Pégaso nesse like para dar aquela força. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu ao último vídeo, deu seu like, sua sugestão, seu comentário, isso foi muito importante. E com isso, novas pessoas chegaram a esse canal e gostaria de dizer que todos são muito bem-vindos, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Só para dar uma reforçada aqui, para esse vídeo eu usei como base o episódio 0, tá? Mas também vou apontar algumas coisas que aconteceram no anime. São coisas mais pontuais, mas só para reforçar, tá? Com a junção então dos 11 Cavaleiros de Ouro, mais o Doku, que estava em Rosan, o Aioros então ele sempre foi muito exaltado entre seus colegas de armadura, tanto ele quanto o Saga de Gêmeos, principalmente por eles também serem mais velhos. Mas apenas ser mais velho não era um quesito que trazia tanto valor a eles, mas sim que eles tinham componentes, valores como bondade, inteligência e muita coragem. E isso veremos a seguir em toda essa história de Aioros. Então, com estas valências e a idade avançada de Xion, ele como grande mestre já pensava então passar seu cargo adiante, pois ele sabia que a morte se aproximava. Então, Aioros e Saga estavam no páreo para este cargo. E Aioros foi o escolhido. Depois então desta escolha, o Saga vai até Star Hill, onde ele vai tentar tirar alguma satisfação com o grande mestre, e ali ele mostra então a sua face má e acaba matando Xion e usurpando então o seu cargo. O primeiro passo então para dominar o mundo se iniciava ali, e ele teria que fazer então o seu segundo ato, que seria matar a pequena deusa Atena, que acabara de chegar. Mas apenas uma ressalva. Naquele momento, quem que estava ali no santuário? Mu, Aldebaran, Aioria, Shaka, Miro e Camus haviam ido para os seus locais originais de treinamento. Saga estava desaparecido para os demais. Mestre Ancião estava nos 5 picos antigos. Então no santuário estavam apenas Aioros, Afrodite, Shura e Máscara da Morte, e como todos sabem, então Saga estava ocupando o lugar do grande mestre falsamente, né? Lembrem bem disso, porque isto vai ser importante e responde muitas questões que ficam na cabeça de todos os amantes de Cavaleiros do Zodíaco. E a partir daqui, então, podemos ver os valores e as valências positivas que eu havia citado antes sobre Aioros: bondade, inteligência e coragem. E veremos então algo inédito na obra. Vemos várias vezes falado a subida das 12 casas. Aioros fez diferente, ele fez a descida das 12 casas. Vamos entender então. O primeiro ato dele foi salvar a pequena deusa Atena da adaga de Saga. Não somente isso, ele acaba atacando o usurpador do grande mestre e descobre que na verdade ele é o Cavaleiro de Gêmeos. Incrédulo, ele ainda o questiona
Saga o ataca e o Aioros consegue tancar um ataque de um Cavaleiro de Ouro do nível do Saga sem usar a sua armadura, e ele foge em disparada carregando o pequeno bebê Athena. Chegando à casa de peixes, Afrodite já estava de prontidão, pois havia escutado que Aioros havia fugido com a pequena deusa Athena. E lá o sagitariano é recebido com as rosas adagas de Afrodite, que não revida e é perfurado pelas rosas. E aqui vemos pela primeira vez uma técnica de Aioros, a sua flecha das sombras. Essa técnica é uma técnica de contenção, onde Aioros lança uma flecha que ela acaba se prendendo à sombra do seu oponente, e o oponente então fica paralisado. Essa técnica é muito semelhante às técnicas de Shikamaru em Naruto, ou também do Spirit Shackle do Decidueye em Pokémon. Contido e imóvel, então Afrodite estaria à mercê de qualquer ataque de Aioros. Só que Aioros mostra sua inteligência. Ele diz que não enfrentaria Afrodite, pois a guerra contra Hades se aproximava e o Cavaleiro de Peixes seria muito importante para aquele evento. E com isso Aioros simplesmente vai embora. E ele desce então para a casa de Aquário, que estava vazia, e chega à casa de Capricórnio. Lá ele é recebido por Shura, que estava totalmente decepcionado com Aioros. E ele recebe o Cavaleiro de Sagitário com sua Excalibur. E novamente o Cavaleiro de Sagitário não revida e lança novamente a sua Flecha das Sombras. Entretanto, Shura consegue movimentar seu braço e corta a flecha, podendo assim atacar novamente. Só que em seu segundo ataque, vemos que a pequena deusa Athena, de forma inconsciente, utiliza seu cosmo e consegue conter o Cavaleiro de Capricórnio. Nesse momento aqui, a deusa Athena possuía com ela Nike, a deusa da vitória, que depois, mais adiante, ela tem essa pequena deusa como seu báculo. Na nona casa, a casa de Sagitário, onde o próprio Aioros é o guardião, ele faz o curativo de suas feridas e leva a sua armadura de ouro embora. Mas antes disso, ele escreve o seu testamento na parede, na esperança de que outros cavaleiros da geração poderiam ler o seu testamento, pois ele sabia que naquele momento ele não voltaria mais ao santuário. Em Câncer, Máscara da Morte já o aguardava levitando. E ele tenta lançar Aioros para o mundo dos mortos com Seikishiki, só que novamente a pequena deusa intervém e quem vai para o mundo dos mortos é o próprio Máscara da Morte. Chegando na casa de Gêmeos, Aioros se depara somente com a armadura de ouro de Sagitário, mas ele acaba caindo em outra dimensão. Só que lá na sala do Grande Mestre, quem começou a tomar posse do corpo de Saga era sua personalidade boa, que cancelou o ataque, deixando então Aioros ir embora com Saori. Aioros então passa pela casa de Touro e pela casa de Ares, que estavam vazias, e se encerra então a epopeia da descida das 12 casas. Só que essa história não acaba por aqui, pois nos limites do santuário há uma ponte e sobre ela um desfiladeiro. Essa ponte é uma ponte bem simples de madeira e corda. No momento que Aioros estava atravessando essa ponte, ele é surpreendido por Afrodite, Shura e Máscara da Morte. Os três o atacam, mas Aioros apenas se defende e não revida. Os três querem que ele devolva o bebê, a pequena deusa Athena. Só que Aioros diz que não vai entregar de forma alguma. Então Shura, em um último momento, corta as cordas da ponte e Aioros cai desse ladeiro abaixo
com a pequena deusa Atena. Para eles era o fim dos dois e que talvez Atena reencarnaria em breve. A partir disso, então, Aiorus seria o maior traidor do santuário, responsável por cometer o maior crime de todos, tentar matar a pequena deusa. Só que Aiorus ficou vivo e ele gastou as suas últimas gotas de suor e as suas últimas gotas de sangue para subir este desfiladeiro e chegar a algum local com algumas pessoas. Lá ele encontra Mitsumasa Kido e entrega a pequena deusa Atena e a armadura de ouro de Sagitário, além de explicar quem que era aquele pequeno bebê. E depois disso ele acaba falecendo. No anime, nessa fuga desesperada do santuário, Aiorus enfrenta apenas Shura, que fica com os louros de ter matado o maior traidor do santuário. E aqui também neste enredo, Shura não sabe que aquele pequeno bebê que Aiorus carregava era a pequena deusa Atena. Outro ponto exclusivo do anime é a faixa vermelha que Aiorus possui em sua cabeça. E essa faixa é bem legal porque o Aiorus fica parecendo com o Rambo. E outra coisa bem exclusiva do anime é que Aiorus ganhou um golpe, que é o Trovão Atômico. Um golpe pelo jeito bem poderoso, pois utilizando ele lançou Shura muito longe na luta entre os dois. Esse ataque consiste então em uma rajada de inúmeros feixes de luz que é bem poderosa. Depois disso, o que vemos sobre Aiorus é apenas a sua armadura. E com certeza foi a armadura de ouro mais citada durante a trama. Não somente por ter servido como um prêmio para o vencedor da Guerra Galáctica, mas também por ter sido usada pelo Seiya algumas vezes. E também por ser o signo do Sr. Kurumada. A alma de Aiorus estava na armadura, dando vida a ela, pois a armadura de ouro protegeu Seiya contra Algete, Jill e Sirius, e além de que através dela a alma de Aiorus conseguiu dar aquele belo sermão no Aioria, fazendo o Cavaleiro de Leão reconhecer Saori como a deusa Atena. Através dessa vontade própria, a armadura chegou até o santuário e depois até a casa de Sagitário, onde ela fez com que os Bronze Boys conseguissem ler o testamento de Aiorus. E assim como a armadura de Libra, a armadura de Sagitário também possui armas, o seu arco e flecha. E podemos ver o seu uso em dois grandes momentos. O primeiro é na luta contra o deus dos mares Poseidon. E o segundo momento, e mais impactante, é quando ela é utilizada para abrir um buraco no Muro das Lamentações, onde todos os Cavaleiros de Ouro concentraram o seu cosmo na flecha de Sagitário. E eu fico aqui pensando como seria Aiorus caso ele não tivesse morrido já no início da obra. Qual seria o seu pico de poder? Como poderíamos ver o Aiorus lutar mais vezes e ver outras técnicas secretas? Talvez moralmente Aioria seria a melhor representação do que Aiorus seria caso estivesse vivo, pois somente nessa descida das 12 casas podemos ver o quão valoroso o Cavaleiro de Ouro de Sagitário foi, sempre prezando em proteger Atena e também pensando na próxima Guerra Santa contra Hades, onde ele preservou a integridade física de seus companheiros, se negando a lutar e apenas se defendendo. Então é isso aí, meus amigos. O que vocês acham sobre Aiorus de Sagitário? Qual seria o seu pico de poder ou alguma outra técnica secreta que ele tivesse?
São dúvidas que a gente tem e podemos elaborar diversas teorias. Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!